sabe? Quando começamos uma análise de um fone aqui no Case Review, a gente, é claro, faz todo o processo de abrir o produto e verificar se está funcionando, ou se veio com todos os acessórios e, enfim, passamos direto para os testes para justamente fazermos o review. Mas, no caso dessa criança aqui, foi algo completamente fora do esperado. A gente simplesmente pegou o fone, começou a ouvir música, esquecemos de analisar ele. Foi algo até surreal. Claro que pelo preço dele já era esperado, uma qualidade além do normal, mas presenciar isso, ou melhor, ouvir isso, foi uma experiência completamente diferente. Primeiro, que a própria existência do N90Q tem uma importância grande. Mas calma, tudo tem o seu tempo. Vamos logo falar de cara do áudio, né? Para focarmos no principal. Para começar, é um fone que cabe em qualquer estilo musical. Isso tudo por causa da sua assinatura, que é algo impressionante. Os seus graves possuem impacto, presença, uma ótima extensão, são muito precisos e mesmo assim conseguem ser extremamente musicais. Então, em No Roots e Another One Bites the Dust, fica muito claro e melódico a presença do baixo ao longo do som. Mesmo em Hardware Store, que é uma música que geralmente não usamos para testar graves, fica bem nítida a complementação, bem fraca e singela, porém importante, do ronco do baixo na música. Agora, os médios são um equilíbrio quase perfeito entre naturalidade e detalhamento, sendo capazes de ser extremamente presentes, principalmente nos médio agudos, que são um pouco mais para frente, o que influencia em vocais femininos, como em Riverside, o cover de Gangsta Paradise e Kiss of Fire. Os agudos talvez sejam a parte mais complicada em termos de som. Assim, eles definitivamente são ótimos, mas quando usamos o sistema de boost do fone, em alguns casos, como em The Arena, sentimos eles sendo um pouco ofensivos demais, podendo incomodar os muito sensíveis. Como estamos falando de um fone tão caro, acredito que a KG poderia ser capaz de fazer um trabalho melhor nele, o que deixaria o que é excelente em um estado quase perfeito. A espacialidade dele talvez seja a parte mais interessante de se falar sobre. A começar que, para um fone fechado, ele possui um palco sonoro bem amplo, com imagem extremamente preciso, mas o que nos deixa assustado é quando trocamos o modo do fone para estúdio e principalmente para surround. Essa espacialidade aumenta com uma diferença muito notável. Isso tudo por causa, acreditem ou não, de uma ilusão sonora gerada pela reverberação do áudio. Todas essas características convergem para sua assinatura, que é incrível para estilos como jazz, ópera e rock. E sim, eu sei que no início do vídeo eu falei que o N90Q serve para qualquer estilo, mas isso não quer dizer que ele não tenha lugares onde se destaca mais. A construção do produto é muito robusta. Os materiais, seja do fone ou dos seus acessórios, são de alta qualidade, o que inclui um case rígido, um case de couro grosso, um power bank, um adaptador P2, P10 e uma porrada de cabos. Agora, com os ânimos mais calmos, podemos falar dos seus pontos negativos. A começar que, apesar do N90Q ser fechado, ele ainda vaza bastante o som para o ambiente externo, o que pode ser um incômodo para os outros. Outro problema está no conforto. Além de faltar um pouco de aconchegamento na sua headband, o fone pesa quase meio quilo, o que com o tempo pode gerar uma dorzinha de cabeça. Esse peso todo parece um pouco exagerado, mas existe um motivo. Como eu falei antes, o N90Q tem uma certa importância, a começar que ele é feito quase que completamente de forma eletrônica. E além disso, se torna uma tentativa da Harman de aplicar o seu próprio HRTF, ou em outras palavras, o N90Q é uma tentativa de um fone utópico, um fone ideal para todas as pessoas e estilos. Poderíamos dizer até que é um exemplo em termos de pesquisa e tecnologia sonora. Caso queira entender um pouco mais do que estamos falando, confira os vídeos que estamos deixando aqui no card do YouTube, onde explicamos brevemente sobre fones eletrônicos e a tecnologia HRTF. Como foi dito agora, o N90Q utiliza um sistema eletrônico interno, então dentro dele temos um DAC, um AMP, um DSP e um redutor de ruído, ou seja, um pacote completo que pesa, mas você não precisa se preocupar com outros itens. Inclusive, por causa disso aconselhamos que use ele preferencialmente pelo USB, já que o P2 só adicionará camadas de distorção no som. Mas apesar das vantagens do USB, eu pessoalmente considero o cabo muito curto. A AKG poderia ter feito um cabo de um tamanho maior, ou só este mesmo, só que um pouco mais comprido, para não termos uma dependência tão grande da distância. O seu maior problema, na realidade, é que o N90Q tenta ser um fone para portabilidade e acaba falhando. Como falamos antes, ele deixa vazar bastante som. Além de ser grande,
chamar bastante atenção e ser limitado por uma bateria, já que ele gasta energia usando seu sistema ativo. Não é à toa que a empresa optou por enviar um power bank junto com o fone. Claro, ainda é perfeitamente possível usar ele fora de casa, mas ainda tem bastante limitações, principalmente no Brasil, que a gente nunca sabe quando vai ser abordado de forma pacífica por um cidadão que está necessitando encarecidamente de uma doação de um fone de R$5.000 para sua causa justa. Uma informação a mais aqui. O fato de não possuir AirPads removíveis é logicamente algo ruim, mas se você ver o nível de complexidade que é projetar todo o seu sistema eletrônico, acabará percebendo o quão difícil seria resolver essa questão. Então não estamos dizendo que isso não é um problema, mas que pelo menos existem motivos por trás dele. E claro, apesar do público deste fone ser algo mais voltado para a audiofilia em si, ele ainda pode ser usado para games, já que a espacialidade e precisão são excelentes. Então mesmo nos jogos Overwatch e Destiny 2, não sentimos nenhum problema no nosso desempenho em game. É claro, tirando a nossa própria falta de habilidade. Como viram no título do vídeo, o N90K está custando na casa dos R$5.000. E claro, a ideia dele é justamente ser um produto topo de linha com um design luxuoso. E por isso, ele conquistou a nossa medalha For The Win. Inclusive, ele vai além, merecendo uma versão Plus Ultra. E esse foi o fim do nosso vídeo. O CaseView faz análise de gabinetes e periféricos. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e também dar o seu feedback, curtindo e comentando aqui no vídeo. Iniciamos agora uma série de vídeos sobre conceitos. E iniciamos eles com conceitos de periféricos, justamente para complementar a análise desse fone aqui, como eu falei ali no meio do vídeo. Então não se esqueçam de dar uma olhada lá, porque isso é importante para vocês entenderem muito mais a capacidade que esse fone tem. E também acompanharem os próximos conteúdos que a gente vai passar, beleza? E também é importante citar que esse tipo de conteúdo e mais outros conteúdos que a gente pode trazer aqui para o canal vão ser possíveis através da nossa plataforma de financiamento coletivo, o Catarse. Lá vocês podem ajudar a gente a deixar o conteúdo cada vez maior, melhor e com mais qualidade. E também, além disso, receber algumas recompensas. Então não se esqueçam de acessar o link aqui na descrição e conferir o projeto. Além disso, temos um agradecimento para um dos nossos apoiadores, que é o Giovanni Mendes. Ele foi o responsável por nos ceder esse fone aqui para análise. E isso é uma honra, a gente agradece muito o apoio dele, agradece muito por ele confiar na gente para fazer uma análise de um produto assim de tanta qualidade e muito obrigado. E por último, se vocês têm dicas de gabinetes e periféricos, seja aquele gabinete para o upgrade de fim de ano, ou aqueles mouses ou teclados para dar aquele up no setup, não se esqueçam de colocar essas dicas aqui na descrição para a gente saber que produtos vocês querem que a gente traga para vocês. E é isso. Até o próximo vídeo.